Pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer fazer parte aqui desse painel com esses ilustres painelistas. Participar mais uma vez da Expo Zibram, um evento muito bem organizado e estruturado, onde reúne as principais empresas, né, e profissionais do setor da mineração. Eu sou o Thiago Mauriz, estou como gerente geral de sustentabilidade da Largo e também coordeno o Grupo Técnico 7, Desenvolvimento Local e Futuro dos Territórios, né, que faz parte de um dos temas da Carta Compromisso do IBRAM. Tá? Eu aproveito a oportunidade para agradecer ao IBRAM, ao convite do IBRAM, e também à Largo por permitir, incentivar que eu estivesse aqui hoje, e agradecer também a vocês, né, painelistas, que aceitaram estar aqui com a gente, para a gente discutir esse tema tão importante e relevante, tá? Que é a diversificação econômica em territórios minerados. Tá? Eu vou explicar brevemente como é que vai funcionar o nosso painel. Nós temos 75 minutos, tá? A gente vai dividir em dois grandes blocos. No primeiro bloco são a apresentação de vocês, tá? Tendo 10 minutos para cada um. E o segundo bloco são as perguntas, e aí a plateia pode fazer as perguntas, é só direcionar a câmera para esse QR Code que está aqui no painel, ou atrás do nosso crachá, tá bom? Eu gostaria de apresentar também os nossos ilustres painelistas, a senhora Maria Inês de Araújo Moreira, secretária de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Rio Abaixo, o senhor Vinícius Rocha, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itabira, o senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, e também prefeito de Conceição do Mato Dentro, e o senhor Douglas Cabido, diretor técnico do SEBRAE Minas Gerais. Bom, falar sobre a diversificação econômica em territórios minerados, para mim, é falar sobre uma mineração cada dia mais responsável, né? E mineração responsável, na minha opinião, é aquela onde a gente tem, é essencial para que a gente consiga transformar o setor mineral em um motor para o desenvolvimento sustentável, que respeita a vida, a segurança dos trabalhadores, né, o direito das comunidades anfitriãs, desenvolve uma transparência maior e realmente alavanca, incentiva o desenvolvimento econômico dos territórios onde a mineração atua. E é nesse sentido que eu queria chamar, né, passar a palavra para Maria Inês, para que ela pudesse nos trazer aqui o belo caso lá que ela tem para mostrar. Boa tarde a todos. Está ouvindo, sim, né? Gostaria de agradecer ao IBRAM pelo convite e a oportunidade de apresentar o programa de diversificação econômica do município. São Gonçalo do Rio Abaixo é uma cidade de 12 mil habitantes e que se viu transformada quando a Vale inaugurou a mina de Brucutu lá na cidade. Então, muitas pessoas não conhecem São Gonçalo, mas na hora que se fala da mina de Brucutu, aí sim as pessoas conseguem perceber, né, onde que o município está situado. A mina de Brucutu, quando da inauguração, ela foi considerada a maior mina aberta, a céu aberto do mundo. E hoje não é a primeira, a maior, mas é muito importante para a economia de Minas, de São Gonçalo, né, do Brasil. Eu vou apresentar para vocês o nosso programa, que nós reunimos políticas públicas para a diversificação da nossa economia. Várias ações já estavam em andamento e a gente percebeu que só ter ações não era o suficiente para a gente desenvolver a nossa economia. Era necessário um programa mais robusto, que é o que eu vou apresentar para vocês. Então, como eu disse, São Gonçalo é uma cidade privilegiada pela localização. Nós estamos entre as duas regiões metropolitanas do Vale do Aço e de Belo Horizonte. Somos cortadas pela BR-381 e temos, então, um potencial de desenvolvimento muito grande pela localização privilegiada.
A cidade de São Gonçalo, ela é protagonista no quadrilátero ferrífero, e hoje, né, o quadrilátero ferrífero, ele corresponde a 23% da população do estado de Minas e 26,8% do PIB de Minas Gerais. Quando se pergunta o que é um programa Prospera Mais, é o nosso programa de diversificação econômica. Qual que é o objetivo? De nós trabalharmos a rede de suprimentos, as cadeias produtivas, trabalharmos uma utilização produtiva e estratégica, tem todo o alinhamento com projetos públicos e estratégias de comunicação e relacionamento com stakeholders. Não adianta nós termos todo um programa voltado para o desenvolvimento econômico se as empresas, se o governo, se as entidades não sabem que o programa efetivamente está acontecendo no município. O que já fizemos? Em agosto de 2023, nós assinamos a agenda propositiva. Em novembro, já assinamos o protocolo de intenções com IBRAM e AMIG. Em dezembro de 2023, já foi apresentado para o município o diagnóstico de gargalos estruturais. Em abril, já iniciamos o plano de ação, com criação e requalificação de políticas públicas para a atração de empresas, e o nosso programa foi lançado em 21 de junho desse ano. Onde que estamos hoje? Prospectando empresas. Então, no momento agora, o município já está equipado, já tem todas as políticas já autorizadas, aprovadas por lei, para que agora possamos atrair as empresas. Quais são as políticas que nós desenvolvemos? Nós temos o financiamento para negócios de todos os portes. 15% do recurso do CEFEM, ele vai para o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que pode ser utilizado em infraestrutura para atração de empresas. Criamos também um fundo de equalização, em que já separamos 40 milhões de reais só para equalização de juros para empresas que queiram se instalar no município. Então, o plano de negócios, ele é analisado pelo Sicob, que ganhou a licitação. Ele sendo aprovado, ele vai para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e sendo aprovado, o recurso do fundo já fica separado para pagar os juros provenientes desse financiamento. Para pequena para microempresários e empresas de pequeno porte, nós temos um programa Juro Zero, que até R$100 mil de investimento o município paga os juros do financiamento também. Além disso, a infraestrutura para negócios é um programa permanente de obras públicas com melhoria da estrutura viária, distrito industrial já consolidado, com zoneamento definido de aproximadamente 820 mil metros quadrados, um condomínio empresarial para instalação de empresas e áreas públicas para implantação de novos empreendimentos. O município está desapropriando quase 1 milhão de metros quadrados às margens da BR-381 e da MG-129, que liga São Gonçalo e Itabira, para a criação desses condomínios empresariais ou distrito industrial. Temos o banco de áreas, que não só a área do governo é colocada à disposição da empresa que queira apresentar um projeto para se instalar, como de pessoas físicas também, ou empresas que queiram deixar o imóvel, um galpão, o imóvel, fazer o cadastro, que vai ser analisado pelo Poder Executivo e colocar à disposição para interlocução com a empresa que queira se cadastrar. Já assinamos com o governo do estado o licenciamento ambiental até classe 4, justamente para agilizar o processo de licenciamento e a instalação da empresa no município. Temos uma regulamentação favorável à geração de negócios. Nós temos a lei de incentivos fiscais e econômicos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é bipartite e que aí traz uma segurança jurídica muito interessante para as empresas que queiram se instalar. Não é um programa do atual governo, é um programa de município que estamos desenvolvendo.
E temos também um plano diretor que foi remodelado e orientado para o desenvolvimento econômico. Além disso, temos a Sala Mineira do Empreendedor, parceria com o Jusceng, o Sebrae, o programa Compras Governamentais. Justamente, a gente dá cursos, dá informações para empresas do município que queiram participar de licitação. Temos o Cine e Emater atuantes também no município. Além disso, qualificamos a mão de obra, porque o programa tem que atingir um todo. Não adianta ter a área, não adianta ter políticas de incentivos fiscais e econômicos e não termos a qualificação da mão de obra. Então, nós temos o Senai na cidade e o programa qualifica com 29 cursos, já assinamos o convênio com o Senai, 20 novos cursos de qualificação para as pessoas que se interessem em se qualificar. Além disso, temos o Bolsa Trabalho. Como é esse Bolsa Trabalho? A empresa que quer se instalar no município ou ampliar suas atividades, até 50% de sua mão de obra, desde que seja funcionário do residente no município, o município paga um salário mínimo por mão de obra, né, por funcionário contratado durante 4 meses, desde que a empresa se comprometa a deixar essa vaga disponível, né, mais 8 meses. Então, essas são algumas das vantagens competitivas, né, do nosso programa. E eu gostaria de passar para vocês o filme de São Gonçalo, mostrando um pouquinho como que é a nossa cidade. Como é que eu clico nele? Você sabe? Não. A gente vai aguardar um minutinho aqui para que a gente consiga ver o vídeo. Segura o vídeo. Isso aí. Aqui? Não, não entendi. Pra voltar. E quanto que falta aqui? Parece que saiu. Acho que saiu. Aperta e pode deixar. Mas eu cliquei e não foi. Bom, o Ibram tá resolvendo ali essa questão do vídeo e daqui a pouquinho a gente vai conseguir acessar. Agradeço a sua apresentação, Maria Inês. Que belo exemplo que a gente tem aí, né, de diversificação de um município que tem tanto a construir e tão belos exemplos que se apresentou aqui. Então, obrigado. Vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente consiga ter acesso ao vídeo. Eu tinha pensado em colocar vídeo, tirei de última hora. Falei, vídeo sempre dá. Vídeo, o pessoal da tecnologia não. A gente está conversando aqui, enquanto a gente aguarda o vídeo, que às vezes a tecnologia acaba pegando a gente, né? O Vinícius estava comentando aqui que ele colocou também um vídeo, não é isso, Vinícius? E aí decidiu tirar no último minuto. Eu participei de alguns painéis aqui e a gente viu, sim, bastante vídeo funcionando bem. Tenho certeza que o pessoal vai estar olhando ali para a gente conseguir ver o vídeo, que deve ser tão interessante. Ah lá, pronto, vamos ver se agora vai.
Vamos fazer o seguinte, vamos até para a gente, por questão de tempo aqui, né? A gente assiste o vídeo logo depois, pode ser, Marinês, antes das perguntas, e aí a gente retorna o vídeo. Então vamos passar para a apresentação do Vinícius. Por favor, trazer o seu caso aí, né, da nossa palestra. Uma boa tarde a todos. Tiago, Fernando, Marinês, Cabido, que estão aqui comigo na mesa, né, para poder conversar um pouquinho sobre diversificação econômica. Agradecer ao IBRAM pela oportunidade de Itabira estar aqui falando sobre diversificação econômica, né. A gente tem uma peculiaridade que, como município, a gente é um município minerário velho. A gente já está nos finalmente. Enquanto tem muito aí surgindo, a gente já está nos finalmente. Pedir desculpas pela ausência do prefeito, Marco Antônio Lage, ele não pôde estar aqui. Eu queria apresentar, pessoal, vamos ver se a tecnologia não vai enganar a gente de novo. Já está enganando de novo. Não apareceu nem aqui nele. O pessoal está falando aqui para aguardar um minutinho, que eles estão trabalhando lá junto com a TI para conseguir passar aqui a apresentação. E acho que agora foi, Vinícius. Agora vamos testar. Foi. Beleza. Pessoal, o que eu queria apresentar para vocês é o programa de diversificação econômica da cidade de Itabira. E eu não vou entrar muito por detalhes, pormenores do projeto, porque eu queria apresentar para vocês a estrutura dele e a nova forma que a gente está pensando dessa visão de diversificar a economia, justamente por causa da urgência, né? Como eu disse, Itabira já é minerada há mais de 100 anos. Então, assim, a gente está numa iminência de exaustão mineral, talvez no máximo 20 anos, talvez se a Vale, né, der mais uma oportunidade, mais 20. Então, a gente acredita muito numa Itabira do futuro, uma Itabira que é sustentável, uma Itabira pós-mineração. Então, eu dividi em alguns tópicos, alguns princípios que a gente colocou. Queria destacar muito a questão da rede de centralidades que a gente está querendo implementar na cidade, o planejamento estratégico, a governança e as formas de financiamento desse projeto, né? Inicialmente, é aquilo, né, pessoal? Diversificação econômica, quando a gente fala de cidades mineradoras, é sempre um desafio, porque a gente está falando de uma relação que é quase parasitória, né? Parasitória é um termo forte, mas você não consegue viver sem mais. É uma minerodependência que arrasta-se nas cidades, e Itabira é um reflexo já amadurecido disso. Mesmo com a iminência da exaustão mineral, a gente ainda, quando a gente vai conversar nas ruas, ainda não é um assunto que atinge a ponta. Isso é muito importante, a gente atingir a ponta. Marinês esteve hoje mais cedo falando sobre a importância da gente conseguir atingir que as políticas públicas atinjam a ponta. Então as pessoas ainda não percebem, e a gente precisa realmente, assim, lidar com esse futuro, que a gente, com essa incerteza, abraçar essa incerteza. Então a gente construiu um projeto, chama Itabira Sustentável. A gente colocou alguns princípios sobre ele. Um deles é ressignificar esse conceito de pós-mineração, porque a gente está alterando toda uma estrutura socioeconômica da cidade e deixando muito claro, a gente não quer se libertar da mineração, a gente quer evoluir junto à mineração. A gente não acredita que Itabira vá largar todo o seu aporte, sua infraestrutura minerária, mas a gente quer que, junto à Vale, junto às empresas mineradoras da cidade, a gente possa evoluir, dar um próximo passo para essa diversificação econômica. Claro, para isso a gente colocou alguns outros princípios, como explorar os potenciais. Itabira é a terra de Carlos Drummond de Andrade, Itabira é rica em cachoeiras, tem um vasto centro histórico, ela tem uma necessidade de se desenvolver de forma sustentável, ela tem que inspirar o futuro. Como eu disse muito aqui, Itabira é uma cidade mineradora antiga, então a gente está falando que ao meu lado está Conceição, está São Gonçalo, que é uma mineração recente. Itabira, o foco nosso é que a gente possa ser um espelho, uma referência para os municípios que vêm. Claro que a gente, né, Marinês hoje comentou mais cedo que São Gonçalo já estava atrasado. Eu falo assim, Itabira, então a gente está correndo no limite do acréscimo do segundo tempo. Mas assim, a gente está
baseando nisso para quê? Para que a gente possa transformar a nossa cidade, transformar a realidade. E uma das coisas que eu acho importante a gente destacar, que sempre vale a discussão, é sobre uma cidade policêntrica. A maioria das cidades mineradoras, se você for observar, as minas de extração, elas acabam sendo muito próximas à própria cidade e acaba tendo uma expansão urbana muito natural, né, de onde o fluxo do dinheiro ocorre, acaba que se aproxima muito da mineração. Isso acaba gerando aquelas cidades muito centralizadas, onde o trânsito é complicado, você não consegue atravessar, é um fluxo muito grande de carros, pessoas, né, que vêm a trabalho, há uma concentração de renda, então você tem um problema de desigualdade social. Então Itabira ela tem trabalhado muito no princípio de cidade policêntrica, uma cidade que ela tenha várias centralidades, um eixo da mineração, um eixo da cadeia, da cadeia da mineração, uma sede urbana, um espaço de parque tecnológico, uma nova área de distrito industrial, uma área do setor de turismo. Então, assim, é muito importante, pessoal, e isso eu reforço muito, principalmente para nós, como cidades mineradoras, que a gente crie centralidades, que a cidade ela possa crescer de maneira unânime, que ela não cresça somente num ponto A, ponto B, porque a gente que tem essa expansão, esse boom econômico, a gente precisa preocupar com isso. A gente está falando de sustentabilidade, porque é insustentável até do ponto de vista ambiental a gente trabalhar com um único polo, um único local de extração. Não é sustentável nem para a saúde das pessoas viver ao lado da mineração, respirar o minério do dia a dia. E a gente precisa dar oportunidade para cada uma das zonas rurais, zonas urbanas que a gente tem na cidade. A gente comenta muito isso em Itabira, porque o pessoal passa em Itabira, acaba vindo pela cidade, vê a mina e não sabe a extensão de Itabira. Itabira é uma das maiores cidades da região. Então, Itabira tem um potencial, tem muita terra e a gente precisa aproveitar, a gente precisa resgatar essas pessoas que estão espalhadas na cidade, né, ao longo da cidade. Então, o Itabira Sustentável, ele é um projeto, a gente tem muito orgulho de falar que é uma PPP de desenvolvimento econômico. É uma parceria público-privada com um caráter social voltado para a diversificação econômica. Surgiu dentro desse governo nosso, com a iniciativa do nosso prefeito Marco Antônio Lage, com o apoio da Vale, né, nossa principal parceira e a principal atividade mineradora da cidade, com subsídio da Arcades, que foi cedido até pela Vale. A Arcades é um corpo técnico voltado para pesquisa e implementação desse projeto de diversificação econômica, e a gente não pode deixar de mencionar, e é necessário, a participação da sociedade civil. Marinês colocou muito bem aqui, o que a gente acredita é que Itabira Sustentável seja um programa de Estado, não um projeto de governo, que a gente não precise, quando passar o Marco Antônio, quando vir um novo prefeito, que a gente se perca tudo e crie novos projetos de diversificação econômica. Não é isso que a gente espera. E aqui eu gostaria de destacar também que a participação da sociedade civil nos grupos de trabalho foi muito facilitada por um outro projeto que a gente tinha, mas que ainda existe, mas que eu gostaria de destacar, que é o projeto do Sebrae, a reconversão produtiva. A reconversão produtiva é um dos projetos que surgiu, o projeto piloto foi em Itabira, um projeto do Sebrae junto ao Estado para poder discutir a diversificação econômica, e lá eles criaram grupos de trabalhos que a gente teve a oportunidade de aproveitar eles e trazer eles para esse projeto nosso do Itabira Sustentável. Então, pessoal, eu sei que muita letra aí, mas eu vou resumir basicamente o que é esse quadro aí. A gente aplicou a questão de uma teoria da mudança. Como a gente imagina uma Itabira pós-mineração 2030, 2050, como é que a gente espera que Itabira vai estar? Então a gente colocou alguns eixos estratégicos, algumas diretrizes do que a gente acredita, e um ponto muito importante que eu preciso destacar é que se vocês forem dar uma olhada nos eixos estratégicos, a gente não fala somente da diversificação econômica pura e simples, porque é um lema do nosso governo, a gente fala que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Então a gente tem um compromisso muito grande com o social. Não tem como se atrair uma grande empresa, atrair um grande negócio se as pessoas da cidade não estão felizes, se elas não têm uma oportunidade de ir numa praça, de ter um atendimento de saúde. Então a gente tenta dar esse olhar de diversificação econômica num viés 360. Saindo somente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tendo projetos em vários eixos de atuação. Então, com essas diretrizes, com esses eixos, a gente construiu alguns planos de trabalho, tá? E esses planos foram constituídos por 15 grupos. Esses grupos foram formados
pela administração pública, sociedade civil e iniciativa privada. E é importante destacar que, em relação à iniciativa privada, a gente fez questão de não trazer somente a Vale, porque a gente tem outros grandes empresários da cidade que puderam participar. A gente teve a associação comercial também, que foi muito importante nessa presença, para discutir um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente queria um material plural, porque não faria sentido o nosso governo discutir somente com a Vale e impor à cidade o que a gente imaginava que seria melhor para a diversificação econômica. Então a gente achou muito importante essa participação plural, né, essa gestão, digamos assim, tripartite do que a gente acredita para o futuro de Itabira. Então aí eu coloquei os 15 planos de trabalho, como eu destaquei, são projetos amplos, não são projetos somente de diversificação econômica, projeto, por exemplo, um programa de mobilidade urbana sustentável, não tem como você falar também de diversificação econômica se você não consegue chegar de A a B em determinado tempo. A gente fala, Paris, por exemplo, vive o projeto de cidade de 15 minutos, que você, um cidadão, consegue ter acesso a serviços essenciais a 15 minutos de distância. Então Itabira se baseia nessa ideia. Então a gente está realmente descentralizando isso, tentando alcançar essa policentricidade da cidade. E dentro desses planos, e aí agora eu não vou obrigar vocês a lerem nunca, porque é muito texto, a gente tem 61 projetos de curto e médio prazo que a gente implementou para a cidade de Itabira. Eles são diversificados dentro dos eixos. Aí a gente tem aqui, que eu poderia destacar de mais importante agora, que seria um plano de diversificação econômica. Dentro do plano de diversificação econômica, fugindo um pouquinho da roda, né, a gente tem o orgulho de ter trago uma faculdade de medicina para a cidade, porque Itabira acredita que a saúde é um dos eixos de diversificação econômica. Itabira é macropolo regional de saúde. Então, basicamente, se você tiver um acidente de Caeté para baixo, vindo para Itabira, você vai ser atendido em Itabira. Então, para a gente é muito importante esse polo e trazer essas mentes, né? Hoje a gente estava comentando com o Marinês a necessidade de talentos nas cidades mineradoras, né? Porque as grandes empresas acabam absorvendo as pessoas, né? Desculpa um minuto. Esse clima seco tá difícil. E aí, pessoal, e aí um outro ponto que é importante falar de um novo distrito industrial. A gente está nessa luta, né? Marinês apresentou o distrito dela, a gente está querendo construir o nosso. Estava até falando de uma eventual parceria, né, Marinês, para a gente poder. Itabira e São Gonçalo são cidades irmãs, né, uma do lado da outra. Então a gente tem esses projetos que a gente quer apresentar, alguns deles a gente já até implementou, as fábricas sociais, projetos, quando a gente fala de economia circular, que é o dinheiro sendo gasto na cidade, ficando na cidade. Então a gente tem essa série de projetos e todos eles tiveram essa governança que deu a diretriz sobre eles. Governança, pessoal, eu gosto muito de falar que assim, governança em cidade mineradora é complicado, porque desde o momento que se surge a mineração já começa a se falar sobre diversificação econômica. E Itabira, como uma cidade antiga, a diversificação econômica é comentada há muito tempo. Então a gente tem muita gente que está cansada. Quando você vai falar de governança, de um projeto Itabira Sustentável, o pessoal fala, outro projeto. Eu brinco assim, eu trabalho com alguns projetos de um projeto antigo que chamava Itabira 2025, que a exaustão mineral seria em 2025. Então, assim, é um desafio para a gente, mas a gente fez esse resgate, esse trabalho com as pessoas, colocamos alguns princípios, né, uma participação, um controle social, uma gestão democrática, e isso é muito importante para o projeto se continuar, né, porque, como eu destaquei, pode passar o governo e vir um outro governo, e somente a governança que vai poder segurar esse projeto. E uma questão da governança, o que eu tinha destacado, é a questão dela ser um gestor tripartite. A gente tem a administração pública, a sociedade civil, como terceiro setor, e o setor privado podendo participar nessa composição. E, por fim, um ponto importante também, pessoal, que não pode deixar de destacar é que não é porque nós somos os players interessados, que somos as pessoas interessadas na diversificação econômica, que a gente tem a capacidade técnica para poder discutir sobre isso. Por isso a gente criou câmaras técnicas para que a gente pudesse trazer expert dentro de cada área, para a gente poder discutir sobre isso. Itabira é privilegiada de ter uma universidade federal, então, por exemplo, a Câmara Técnica de Mobilidade, a gente pôde trazer professores de engenharia de mobilidade para poder trabalhar junto com
com a gente esses projetos, justamente para enriquecer tecnicamente eles, para que a gente não faça projetos com base no que a gente acha que deve ser. Então, que sejam projetos com base, com projetos muito bem estruturados. E um ponto muito interessante do financiamento, e que eu queria destacar, é que a gente acredita que a gente não quer ficar naquela dependência da grande empresa mineradora da cidade. A gente não espera que a Vale faça todo o projeto de Itabira Sustentável. A gente espera que seja um projeto amplo. A gente espera que outras empresas, outros parceiros apareçam para poder estar com a gente. Itabira não vai se eximir como prefeitura de fazer seu compromisso com a diversificação econômica, mas ela precisa desse apoio, precisa de novos parceiros. A gente, inclusive, destaca muito essa questão de eventuais PPPs, né, parcerias público-privadas, concessões que visam eficiência administrativa, economia de gastos na gestão pública. Então, uma nova forma de pensar a gestão pública, não mais naquele pedismo, né, para o município, para as empresas mineradoras, mas que a gente trabalhe juntos para diversificar a economia. E, por fim, pessoal, a gente, infelizmente, o site hoje, ele por questões eleitorais, por mais que a gente tente evitar, ele está restrito por questões eleitorais, mas a gente chama vocês todos que estão escutando para poder ver e ouvir, porque o Itabira Sustentável é um projeto, é um programa vivo. A gente espera que vocês participem conosco, que vocês escutem, que vocês falem. Eu destaquei que a gente quer ser uma referência para os municípios que estão começando agora a mineração, que são novos na mineração, mas a gente precisa do apoio deles, porque eles também precisam dar a visão de como eles estão começando, como está sendo feito. Então, Itabira é um projeto construído em várias mãos. E eu queria convidar vocês todos, os colegas que estão aqui, quem está ouvindo, para que possam juntos trabalhar em construir uma Itabira sustentável e, quem sabe, outras cidades se espelharem, criarem outros projetos de sustentabilidade e diversificação econômica. Maravilha, Vinícius. Obrigado. Que belo exemplo também, né, de um município aí um pouquinho diferente, né, do que Maria Inês contou. Está no começo lá e Itabira já estamos em outra fase. Mas quão importante a gente ter e trabalhar com transparência no setor da mineração entre os entes, entre governo local, comunidade, né, e sociedade civil, e pegarmos os exemplos bons e aplicarmos isso, né? Queria passar a palavra para o José Fernando, para que ele pudesse também mostrar o belo exemplo que ele tem. Maravilha, funcionou. Bem, meu caro Tiago, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentando a mesa, meus colegas do SEBRAE, o Cabido, a Marinês, secretária de São Gonçalo, o meu colega Vinícius, também secretário de Itabira. Quero cumprimentar ao IBRAM, a pessoa do diretor da Anglo América, que está aqui presente, Ivan Simões. A pessoa dele, eu cumprimento a presidente do IBRAM, Ana Sanches, cumprimentar também o diretor do IBRAM, Alexandre Melo, que nos honra com sua presença, cumprimentar os meus colegas da AMIG, meus companheiros da AMIG, a Cristina, a Camila e a Luciana, assessora do Departamento de Economia da AMIG, cumprimentar a secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Conceição do Mato Dentro, Flávia, e também o assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está aqui presente, o Alessandro Floriano. Cumprimentar o pessoal de Conceição do Mato Dentro, na pessoa da Mariana, nossa advogada guerreira, que está aqui sempre, né, nos eventos aqui do IBRAM, da AMIG. Muito honrado com a sua presença, Mariana. Eu quero apresentar aqui o Fundo Soberano de Conceição do Mato Dentro, que é, na verdade, a junção de dois fundos municipais que nós criamos, um que é o Fundo de Meio Ambiente, e o outro que é o Fundo de Diversificação Econômica, que coloca recursos mensais, periódicos, constantes nesses dois fundos.
Portanto, a criação do Fundo Soberano a cidade de Conceição do Mato Dentro pretende ampliar ainda mais o seu desenvolvimento social e econômico, fazendo com que seus cidadãos avancem, junto com o município, numa crescente próspera. Esse é um olhar para o futuro. Conceição tem 25 mil habitantes, está a 167 quilômetros de Belo Horizonte, 120 quilômetros do aeroporto de Confins. É uma região de relevo montanhoso, com muitas cachoeiras, um atrativo turístico muito grande. Nós temos lá a Cachoeira do Tabuleiro, que é essa que está aí, que é a maior cachoeira de Minas, a terceira maior do Brasil, considerada das mais bonitas do país. Convido todos a visitar Conceição do Mato Dentro, que tem também, né, a fama de ser a capital mineira do ecoturismo. As premissas e diretrizes do fundo, que é a sustentabilidade, é uma governança estratégica de política sustentável para a criação de uma reserva de valor com os royalties do minério de ferro, que é a CEFEM. Esse fundo visa financiar projetos, né, viabilização de financiamentos, investimentos, participações e garantias para projetos estruturantes, como as PPPs. Né, o futuro da cidade, né, nós estamos pensando no futuro da cidade hoje. Né? Então, é garantir e promover o desenvolvimento social, econômico, ambiental para as futuras gerações. A finalidade do fundo é a constituição de uma poupança pública, a promoção da justiça e a inclusão e a diversidade social e cultural, a mitigar a volatilidade, né? Nós tivemos aí, por exemplo, né, no ano de 2018, o rompimento do mineroduto da Anglo, onde ficou um ano paralisada a atividade, foi um ano sem arrecadar CEFEM, e isso gerou né, então com esse fundo gera vamos dizer, uma tranquilidade para as questões aí de força maior. Nós vamos ter um colchão financeiro para poder estar, né, digamos assim, preparados para quaisquer eventualidades. Né? Financiamento do desenvolvimento social e econômico para as futuras gerações. As garantias com o fundo constituir garantia de contratos e concessão de parceria público-privada. Destinação dos recursos, né, para onde vai esses recursos do fundo. Né, uma política de investimento do fundo definida muito pela lei municipal, já está lá escrito, né, dentro da lei, a política de investimento. O fundo será depositado obrigatoriamente em banco oficial, isso já está também previsto na lei, e vai haver uma licitação pública para escolha do administrador e o gestor do fundo junto ao mercado. A fonte de receita é 30% do percentual da CEFEM. Então, 30% vai para o fundo soberano e 70% da CEFEM fica para um investimento, vamos dizer, para o progresso. Um investimento em infraestrutura, em saúde, educação, vai ficar livre. Mas 30% nós vamos estar reservando aí para o futuro de Conceição do Mato Dentro. A governança do fundo ela é composta por um conselho gestor, um conselho de ética e um conselho consultivo. Os princípios e valores são definidos pela lei e pelo regimento interno do fundo. E aqui a gente já mostra quanto que a gente já tem nesse fundo. É muito transparente e muito aberto. Né? Isso está aí no portal da transparência, o que a gente já faz com o nosso recurso da CEFEM. Hoje nós temos, né, dentro do Fundema, que é o Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente, 142 milhões depositados. E temos já também no nosso Fundo Municipal de Diversificação Econômica e Desenvolvimento Sustentável 358 milhões. Então, a proposta da lei é a unificação desses dois fundos no Fundo Soberano, criando dois fundos sementes dentro do Fundo Soberano, que vai continuar a existir. Nós não estamos extinguindo o Fundema nem o Fundedes.
eles vão continuar existindo dentro do Fundo Soberano e podendo ser acionado sempre que necessário. O fundo o Fundo Soberano, ele é uma lei, né, é a Lei 71 de 2023, que já está na Câmara para ser votado. Nós estamos aqui dentro do diagnóstico legislativo. Tem várias, né, a lei que cria o Fundema, né, que é uma lei de 2015, antes, né, da minha gestão, já feito, né, já pensado com os 10% destinados à CEFEM. Nós passamos a cumprir isso a partir de 2017, que não estava sendo cumprido, e criamos, né, em 2017, através da Lei 2.175, um Fundo de Diversificação Econômica e Desenvolvimento Sustentável, onde a gente destina 20% da CEFEM, todo mês. Como que nós fizemos o nosso fundo? Onde que nós nos inspiramos? Nós nos inspiramos no Fundo Soberano da Noruega. Nós fizemos todo um trabalho, né, de um workshop internacional, contratamos e tivemos a participação da doutora Pia Goya, que é uma advogada do Fundo Soberano da Noruega, que participou do grupo de trabalho para a elaboração da lei que cria o Fundo Soberano do Minério de Ferro em Conceição do Mato Dentro. É bom deixar claro, né, esses fundos soberanos existem muito na área de petróleo e gás e no cobre, no Chile. É a única, vamos dizer, em termos de mineração, o único fundo soberano que existe da mineração é o do cobre no Chile e que tem financiado, né, muitos projetos, sobretudo na área educacional. Se o Chile está considerado uma geração na nossa frente no Brasil na área educacional, deve-se muito ao Fundo Soberano do Cobre. Nós nos inspiramos no fundo norueguês. Hoje o fundo norueguês conta com 1 bilhão e 700 milhões de dólares em investimentos. É a garantia da sobrevida da exploração do petróleo após o fim, né? É muito bom deixar claro uma frase de Arthur Bernardes que nos inspirou a criação desse fundo, que é: minério não dá 2 safras. É um bem finito que a gente precisa ter o cuidado de um planejamento estratégico na sua dissipação, no seu esgotamento. É o caso que está acontecendo em Itabira. Foram 80 anos de exploração ininterrupta, né, como se o minério não fosse acabar. E agora está acabando, né? Então, é isso que nós estamos querendo, né, nos preparar. Como dizia Churchill, nos tempos fáceis que a gente faz as coisas difíceis, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, trouxemos alguns exemplos de fundo soberano aqui no Brasil, que é o Fundo Soberano de Niterói, que tem 10% dos royalties do petróleo, né, capitalizado nesse fundo. Fundo Soberano de Ilhabela, em São Paulo, 25% do fundo, do valor, vai para esse Fundo Soberano. Fundo Soberano de Maricá, que também 15% da arrecadação dos royalties do petróleo vai para o Fundo Soberano. Você tem um Fundo Soberano muito interessante, que é o Fundo Soberano do Espírito Santo. De todos eles, eu acho que foi o mais interessante que a gente pesquisou, porque ele, você vê, você pega aí, ele é bem substancial, né? 40% do valor arrecadado vai para o Fundo Soberano, 15% na participação especial. O que é a participação especial? É os royalties nas reservas de grande rentabilidade. Isso existe em previsão legal na lei do petróleo, não existe na lei do minério. Que eu, inclusive, faço aí uma crítica de não existir. Nós precisamos ter participação especial nas reservas de grande rentabilidade, como tem no petróleo. Mas isso é uma outra coisa, né? Você tem um fundo do Espírito Santo, ele é administrado pelo Banco Central,
do Espírito Santo, muito interessante. Existe hoje também um fórum de fundos soberanos no Brasil, onde Conceição já está fazendo parte, apesar de não ter a sua lei aprovada na Câmara Municipal, está em vias de aprovação, a gente acredita que deve ser votada até o final do ano, a Constituição do nosso Fundo Soberano, e já estamos participando dos fundos soberanos, do Fórum do Fundos Soberanos. Como é que foi feito todo o trabalho em Conceição? Foi feito um workshop internacional, foi feito um diagnóstico legislativo, depois nós fizemos um workshop internacional, onde nós tivemos a participação, além da Pia Goya, outras pessoas aí que participaram como consultores, e fizemos um benchmark, fomos ao Rio de Janeiro, fomos a São Paulo, tivemos na B3, discutimos, apresentamos isso para o mercado, que se interessou bastante na criação do nosso fundo, e fizemos um envio em dia 7/11 de 2023, que foi o envio do projeto de lei para a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. E logo em seguida nós vamos fazer a minuta do edital da seleção da gestora do fundo. Vamos fazer uma licitação pública para gerir o fundo, uma administração profissional, onde nós vamos ter regras de ESG, de governança, e sobretudo é um fundo, cara, que vai ser difícil, é um fundo anticorrupção, sobretudo. Sabe, nós vamos ter 500 milhões de reais dentro de uma poupança que vai, com a finalidade de ser uma poupança intergeracional e de financiar projetos estratégicos para o município. Basicamente isso. Não estamos inventando a roda, mas estamos, vamos dizer, nos inspirando em iniciativas exitosas, como a Noruega, como o Chile, e como aqui no Brasil tem com os fundos de petróleo. E aqui tem algumas possibilidades de investimento. Nós fizemos um trabalho em parceria com a Anglo América, desde o início a Anglo tem sido a grande parceira do desenvolvimento de Conceição do Mato Dentro. Eu não tenho o dever de falar e de fazer isso. A Anglo é uma grande parceira do município de Conceição do Mato Dentro. E dentro dos projetos que nós fizemos em parceria, tem exatamente o Ecoparque Industrial e Empresarial que está pronto. Uma das iniciativas que pode ser objeto de financiamento do próprio Fundo Soberano, dentro da linha de diversificação econômica da atividade mineradora. E integrando também com a atividade mineradora. Então é isso, muito obrigado, estamos abertos às perguntas. Pessoal, vou pedir para a gente evitar as palmas e levantar as mãos. José Fernando, obrigado, brilhante apresentação. Eu mesmo já fiquei com algumas dúvidas. As perguntas logo depois da fala do Cabido e do vídeo da Maria Inês, que vai ser importante a gente ver também, até o tempo que o pessoal do IBRAM consegue organizar para passar os vídeos. Já está ok, né? Vou passar para o Cabido, para que ele possa fazer a apresentação, e aí logo depois a gente passa o vídeo e abre para as perguntas. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar nesse painel dividindo com os nossos parceiros municípios. O Sebrae, ele tem essa pega de ser parceiro do município, parceiro dos prefeitos, dos secretários, para pensar no desenvolvimento econômico. Eu até tinha preparado uma apresentação, mas eu vou fazer diferente. Eu não vou passar minha apresentação, não. Não vou ficar preso à apresentação, não. Para a gente discutir um pouco os casos dos municípios e como que hoje o Sebrae ele entende a agenda de desenvolvimento econômico com foco na diversificação econômica associada aos nossos parceiros. O Sebrae ele tem uma grande vantagem, um grande diferencial
que é conseguir se relacionar com vários entes. Os entes privados, os entes públicos de diferentes níveis, seja municipal, estadual ou federal. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ser esse agente de conexão entre diversos atores, a gente consegue sentar à mesa, como bem disse o Vinícius, e trabalhar uma agenda de desenvolvimento econômico em um cenário de médio e longo prazo. E hoje, dentro da estratégia do Sebrae Minas especificamente, a gente tem uma solução que a gente chama de territórios minerados, no qual Itabira participa, Conceição do Mato Dentro participa, outras cidades participam, e para a gente pensar além da própria mineração, claro. Mas um ponto importante nessas discussões é qual é o papel do empreendedor nessa conversa. O poder público municipal tem, claro, uma agenda extremamente importante de coordenação dessas agendas. O poder público estadual, a mesma coisa. O governo de Minas sempre muito presente nas agendas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Invest Minas, com o BDMG e tantas outras instituições governamentais que estão dando esse apoio. A mesma coisa com o governo federal. E quando a gente fala de diversificação econômica, a gente tem que pensar que quem diversifica a economia é o empreendedor. É ele que vai abrir um novo negócio diferente daquilo que todo mundo já está fazendo. E no caso de municípios dependentes de mineração, mais ainda. Como vai ser a Itabira do futuro? Um município que vai ter uma mão de obra extremamente qualificada, que já tem estrutura educacional, que já tem estrutura hospitalar, que está bem localizado de município, perto de municípios que estão aí na fronteira da mineração. E como que vão ficar esses empreendedores, a própria população? Então hoje, além da agenda dos municípios minerados, hoje o Sebrae Minas ele tem uma agenda, um programa que são os territórios mais atrativos, em que a gente trabalha alguns eixos de desenvolvimento econômico que são o pilar, que é como se fosse o colchão para o desenvolvimento econômico florescer de uma forma contínua e sustentável. Uma agenda forte de melhoria do ambiente de negócios, com a implementação da Lei de Liberdade Econômica, com a evolução, inclusive, de códigos de obras, planos diretores. Muitos gestores não sabem o impacto negativo que um plano diretor mal feito tem para o desenvolvimento da própria cidade. Então, é uma agenda forte que o Sebrae e o governo de Minas vem encampando. Inclusive, os 3 municípios aqui já têm a própria regulamentação da Lei de Liberdade Econômica para evoluir nesse sentido, para simplificar principalmente a vida do pequeno negócio e empreender. A gente tem uma margem na população, os informais. Quando a gente traz à luz os empreendedores informais, colocam eles com CNPJ dentro da formalidade, eles são passíveis de contratar mais pessoas, abrir novos negócios, ser, inclusive, parte da cadeia de fornecedores das grandes empresas, incluindo as mineradoras. Então, nós temos alguns caminhos em que desburocratizar e tornar o nosso ambiente econômico mais fácil, mais livre, a gente consegue, de fato, trazer uma projeção de futuro em que o próprio empreendedor ele tenha, dentro das possibilidades, de oportunidades que tem no seu próprio território, empreender e ter sucesso. Além dessas 2 agendas, uma agenda que, felizmente, nos últimos anos tem ganhado uma atração muito forte no Brasil, em Minas Gerais não é diferente, que é da regularização fundiária. Não existe desenvolvimento econômico se não houver segurança jurídica e direito à propriedade. Então, o Sebrae Minas começou a encampar, a partir dessa gestão de 23 a 27, a agenda de regularização fundiária, especialmente que é uma pauta que os municípios têm dificuldade em executar de uma forma clara, porque é uma agenda multidisciplinar e complexa. Então, o Sebrae Minas hoje vem desenvolvendo um trabalho para apoiar com que os municípios consigam por conta própria ou fazendo uma boa licitação, uma boa terceirização dessa política, que consiga, de fato, ter os resultados para regularização fundiária. E aqui eu falo da urbana, mas a rural também tem um valor incomensurável. A gente fala de acesso a crédito, a gente fala de melhoria de acesso às políticas públicas, a melhoria de infraestrutura.
mas especialmente a segurança jurídica. A gente consegue trazer à luz, de novo, da mesma forma que os empreendedores, agora toda a parte de construção civil, imobiliária daquele território, a gente consegue potencializar, dando mais segurança ao longo prazo para que os empreendedores e as famílias tenham segurança em permanecer nesse território. Terceiro ponto, uma agenda forte de atração de investimento. O Sebrae, hoje, em parceria com a Investiminas, faz também essa qualificação dos municípios para que eles tenham uma agenda independente de atração de investimento, ou seja, quem do município vai conversar com a média e grande empresa, tem um secretário responsável por isso, ele sabe colocar quais são os principais pontos do município, as potencialidades, como bem a Marinês colocou, que difere São Gonçalo de Itabira, de Conceição do Mato Dentro, de Belo Horizonte, de Montes Claros. E como que o município pode ser o protagonista dessa agenda. Hoje, Minas Gerais passa por um momento histórico em termos de crescimento econômico e de atração de investimento. Foram mais de 400 bilhões atraídos aí em 5 anos e meio, crescendo mais do que o PIB brasileiro. Minas Gerais hoje tem 9,6% da participação do PIB nacional. Até 2018 era cerca de 8,5%, 8,6%. Então, Minas Gerais está vivendo esse momento. E para onde estão indo esses investimentos? Para os municípios do interior. Estão saindo dos grandes centros. E como que os gestores públicos municipais estão se preparando para, quando essa oportunidade bater a sua porta, ou ele ir atrás desses novos investimentos, conseguir atrair para o seu município. Então, são agendas que o Sebrae vem encampando, e uma outra, inclusive aqui, Itabira e Conceição do Mato Dentro, já são grandes parceiros do Sebrae em relação ao NED, a educação empreendedora, levar a educação empreendedora desde cedo para as escolas, para os jovens, para eles terem uma mentalidade diferente, para eles terem uma mentalidade empreendedora, seja numa vida de negócios, seja na gestão pública, seja como colaborador de uma grande ou média ou pequena empresa. Como que esse agente vai ser um agente transformador do seu território. Então, os municípios que conseguem abraçar essa agenda têm uma chance de ter um futuro, independente se ele é minerador ou não, muito mais esperançosa, com um horizonte muito mais vitorioso. E para os municípios que têm essa dependência de commodity, e aqui o prefeito Zé Fernando foi muito feliz com a apresentação do Fundo Soberano de Conceição, porque a gente pega, ali citou o exemplo da Noruega, que é o grande exemplo de fundo soberano, quando a gente fala, né? É intergeracional. Os dividendos, os juros vão sustentando as boas políticas, seja em campo educacional, saúde, infraestrutura. Então, quando a gente tem uma gestão pública responsável, e a gente sabe que no Brasil, às vezes, a gente tem certos momentos melhores, piores, tem prefeitos bons, tem gestores bons, mas a maré pode mudar e esse fundo ele tem que estar, de fato, bem blindado para que não fuja da sua finalidade e a população, especialmente a do futuro, tem esses benefícios da mineração que está acontecendo hoje. Então, é uma agenda complexa que o prefeito Zé Fernando está propondo, mas que eu não tenho dúvida que vai ser transformadora e vai servir de exemplo para tantos municípios, especialmente de Minas, que tem essa complexidade da mineração. Mas quando a gente faz esse contexto, essa convergência em que gestores públicos, especialmente municipais, têm essa visão de futuro com foco numa agenda de desenvolvimento econômico, as coisas começam a ter um olhar diferenciado, a gente começa a ter mais esperança. E o Sebrae, nesse contexto, a gente tem uma penetração no Brasil inteiro muito diferenciada. Em cada município de Minas, a gente tem condição de estar perto, oferecendo projetos, oferecendo parcerias, pensando no desenvolvimento econômico da cidade. E sempre colocando que o empreendedor é o agente dessa transformação. Então, e a fala do Vinícius foi bem feliz, né? Não pode ser algo top-down. A sociedade civil tem que estar inserida. Senão vai ser uma pauta de intelectuais, das próprias elites ali, que sempre estão no poder, e a população, que quem de fato faz acontecer a vida nos municípios, fica
marginalizada, escanteada. Então, quando a gente coloca essas pessoas para não só participar em termos de opinião, mas participar do processo de transformação, as chances dos municípios e aqueles, eu entendo aqui o anseio aqui do Vinícius, assim, olha, a gente está nos acréscimos do segundo tempo, quase entrando na prorrogação. E São Gonçalo e Conceição ainda numa fase inicial de maturação, mas tem que pensar no futuro. E em Minas, quando a gente pensa no todo, municípios que antes não eram mineradores estão se tornando. A gente pega o Vale do Lítio, a gente pega a região noroeste, outros pontos do nosso estado que estão experimentando a mineração pela primeira vez e a gente sabe, costuma ser desordenado e trazer alguns problemas que todo mundo sabia que ia ter e acontece do mesmo jeito. É o Natal, que todo mundo fica surpreso com o Natal todo ano. Poxa, já chegou o Natal. Então, assim, mas a gente tem boas oportunidades, boas formas de trabalhar essa agenda, uma agenda conjunta, mas sempre pensando que o promotor da mudança é a sociedade civil, é o empreendedor, são as famílias, sendo que Poder Público e Sebrae têm uma grande contribuição na articulação e no farol dessa agenda, indicando qual o caminho que a gente quer estar. Então, para a gente, enquanto Sebrae, é um motivo de orgulho. Eu estava mais cedo aqui abrindo o painel de encadeamento produtivo, que trata da agenda de grandes empresas, conectando com pequenos negócios, conectando com a própria comunidade, e a gente precisa disso como um todo, envolvendo todos os atores que fazem aquele território, aquele município, que está passando por uma grande transformação, de qual o legado que ele vai deixar. Então, o Sebrae está à inteira disposição das prefeituras, gestores públicos, para trabalhar essas temáticas, além de projetos setoriais, de polos produtivos, de compras públicas, muito importante, utilizar o recurso que a prefeitura tem para reter dentro do seu próprio território, uma agenda com as cooperativas de crédito hoje são grandes parceiros dos municípios, e trazer também as grandes empresas para essas agendas permanentes no município, como educação, como infraestrutura, como esse caminho para facilitar o ambiente de negócios. Então, a gente tem muita oportunidade e não pode perder tempo, porque o tempo passa rapidinho e de repente está nos acréscimos e o Natal está chegando de novo. Maravilha, brilhante a sua fala e acaba ligando, né, aos 3 exemplos que a gente tem aqui no painel, né, de um município que começou há pouco tempo, um município que já está aí, você citou nos 45, eu vou falar nos 42 por enquanto, né, e do belo exemplo do Fundo Soberano aqui, né, da gente está falando então de muita transparência, né, a gente estava até conversando um pouquinho mais cedo, e é o que eu enxergo, né, o futuro da mineração é uma mineração responsável, com muito mais transparência, e aí quando o José Fernando traz a questão já antes, né, da aprovação, o que a gente tem é isso aqui, está depositado, muito transparente, e a forma como a sociedade vai querer utilizar, né, e os gestores vão poder e dever utilizar a sociedade, né, e as necessidades de onde a gente quer chegar. Eu queria verificar com o pessoal do IBRAM se o vídeo está pronto, se a gente pode passar. Então, a gente vai passar agora o vídeo. O protagonismo é uma grande marca na história de São Gonçalo do Rio Abaixo. Essa conquista evidencia, por exemplo, a responsabilidade e a importância do município para a economia local, para a região a qual a cidade faz parte, além de contribuir expressivamente para o cenário nacional. Com riquezas minerais abundantes em seu subsolo, sendo o minério de ferro a principal delas, São Gonçalo do Rio Abaixo tem na mineração a base da sua economia, impactando diretamente em mais de 70% do orçamento municipal. A cidade está entre os 7 municípios brasileiros com maior arrecadação de royalties em 2023, chegando a 266 milhões de reais por ano. Ao ocupar a 5ª posição em arrecadação de CEFEM em Minas Gerais, São Gonçalo se destaca ainda no quadrilátero ferrífero,
a maior região produtora de minério de ferro do país. A receita tem origem nos royalties da Mina Brucutu, um dos maiores complexos de beneficiamento de minério de ferro do mundo e explorada pela mineradora Vale no município desde 2006. A pujança da economia local se traduz também quando o assunto é a alta competitividade para a atração de negócios. Na série mais recente, a cidade ocupou a terceira posição do PIB per capita no ranking brasileiro. Em Minas Gerais, figura em segundo lugar, sendo R$ 684 mil por habitante. Esses indicadores se somam a uma localização geográfica privilegiada em Minas Gerais. Posicionado entre duas das principais regiões metropolitanas do estado, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, que se ligam por meio da BR-381, a mais importante malha viária do Brasil, o município se insere definitivamente na Rota das Riquezas Brasileiras. Tamanha robustez econômica nunca foi motivo para que a cidade se acomodasse. Pelo contrário, pensar e planejar o futuro para além da mineração sempre esteve em pauta. Diversificação econômica não está começando agora, ela começou lá em 2007, a inauguração da usina do Brucutu, onde deu condição ao município de, com a receita diferenciada, começar a investir em infraestrutura, como estradas, postos de saúde, escolas de tempo integral. E aí depois, com o decorrer, nós começamos também a atrair algumas empresas para o município. Isso lá em 2007 até 2014. Agora, nesse novo mandato meu agora aqui, trazendo uma coisa mais para um lado assim, profissional da diversificação econômica. Estamos com a consultoria aí, que a gente está nos auxiliando com as leis de diversificação econômica, que já foi aprovada na Câmara, criando um fundo para equalizar os juros para as empresas que se propõem a se instalar no município. Além disso, buscar sempre fazer o bom uso do dinheiro público, porque minério, como a gente costuma falar, não dá duas safras. Mas ele pode dar outras safras se você fazer da mineração a circulação dos recursos do município. Ele deixa um legado para as próximas gerações, né? E aí, por isso que a diversificação econômica é muito importante para garantir a sustentabilidade da cidade no futuro. Com todo esse potencial e em conjunto com os esforços do Executivo Municipal, São Gonçalo mantém seu protagonismo ao trabalhar para pavimentar um caminho próspero rumo a uma economia diversificada e sustentável. Para alcançar a independência minerária, sua economia vive um momento de transformação. A cidade está requalificando as diretrizes da sua política pública de desenvolvimento econômico, criando novas ferramentas de fomento para construir um ambiente de negócios ainda mais competitivo para atrair novas empresas. O programa Prospera Mais é uma forma organizada de pensar o desenvolvimento e a diversificação da economia por meio de políticas públicas que comprovam que São Gonçalo do Rio Abaixo está no caminho certo para a sua independência econômica. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo possui diversas ações voltadas para a diversificação econômica. Venha nos conhecer, estamos preparados para o seu investimento. O financiamento para negócios de todos os portes por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Fundo de Equalização e Programa Juro Zero são algumas das políticas públicas do Prospera Mais. A criação de um ambiente favorável para a geração de negócios, com legislação própria e seletiva para a concessão de incentivos e benefícios fiscais para fomentar a diversificação da economia, além de um plano diretor orientado para o desenvolvimento econômico, também estão incluídos no programa. O município oferece ainda um licenciamento ambiental ágil e um programa permanente de obras públicas com melhorias da estrutura viária. Já a infraestrutura municipal para atração de negócios conta com distritos industriais consolidados,
banco de áreas com imóveis disponíveis para instalação de novas empresas e um condomínio empresarial que está em fase de implantação. Para reforçar ainda mais essa estrutura, temos disponíveis áreas com diretrizes e parâmetros urbanísticos diferenciados para receber novos negócios ao longo da MG 129 e da BR 381. E, por fim, mais uma alternativa para o desenvolvimento diversificado e sustentável é a Estação Ambiental de Peti, uma unidade de conservação ambiental que tem como proposta a promoção do turismo e atividades ligadas aos setores educacional, ecológico, científico e tecnológico. A qualificação de mão de obra também está entre as prioridades do Prospera Mais. O Bolsa Trabalho, o programa Qualifica e o Senai já estão em pleno funcionamento na cidade. O Senai está em São Gonçalo do Rio Abaixo em função da indústria local. Os cursos que a gente oferta acontecem de acordo com a demanda que a indústria apresenta. E o Senai, a atuação do Senai vem a complementar todas as ações que estão sendo implementadas no programa Prospera Mais do município de São Gonçalo. Para dar suporte ao empresariado local, o município oferece Sala Mineira do Empreendedor, programa Compras Governamentais, Cine e conta com o suporte da Emater. Tudo isso vai se juntar às estruturas educacional, de segurança e saúde de alta performance já oferecidas à população, que comprovam o protagonismo municipal também nesses segmentos, além da excelente qualidade de vida proporcionada aos cidadãos, com a maioria das suas escolas em tempo integral, ensino profissionalizante disponibilizado pelo Senai e mecanismos de incentivo à formação superior na rede regional, que conta com universidades federais e ampla oferta de cursos. São Gonçalo também se destaca ainda na qualificação da sua população, trilhando um caminho sustentável e promissor. Políticas públicas, empresas e pessoas, todos juntos em prol da redução da dependência da mineração, de forma inteligente e sustentável. Venha realizar negócios em São Gonçalo do Rio Abaixo e prospere com a gente. Pessoal, que vídeo interessante, né? E um exemplo que a gente pode levar até para a gente discutir, não só em Minas Gerais, nos municípios próximos a São Gonçalo, mas para os outros municípios também, né? Pessoal, nosso tempo está chegando aqui ao fim, já fui informado aqui que a gente precisa terminar, mas antes de terminar eu quero agradecer a José Fernando, Vinícius, Maria Inês e Douglas Cabido, né, pelas palestras aqui, né, pelo painel, brilhantes apresentações, por estarem aqui com a gente. Quero agradecer também ao IBRAM pelo convite de poder estar aqui, tá? Falar que é um prazer estar aqui e agradecer a quem nos assistiu aí e viu os belíssimos exemplos sobre diversificação econômica em territórios minerados. Obrigado.